Para milhões de estudantes, o estágio é a primeira entrada no mercado de trabalho. Mas para muitos jovens, essa oportunidade virou sinônimo de excesso de trabalho, exaustão, funções indevidas e falta de aprendizado. Eu sou Jennifer Larcher. Eu sou Brena Robson. E nessa reportagem vamos mostrar quando a experiência profissional ultrapassa os limites e se torna exploração. Rodrigo Neves conta um pouco sobre as situações que enfrenta no dia a dia. Eu sou estudante de História na UERJ, no período da noite, e eu faço estágio na Rede Municipal do Rio de Janeiro. E meu trabalho no estágio é reforço escolar para crianças que estão atrasadas hoje em dia, né? Hoje em dia eu faço isso, mas no período passado eu fazia um reforço para crianças especiais especificamente. No relato, Rodrigo Neves também destaca as dificuldades que surgem ao longo da jornada. Nesse estágio atual, o que eu deveria estar fazendo seria o professor me mandar exatamente o que eu tenho que passar e em uma aula específica, depois eu dar um reforço específico para as crianças em português e matemática. Mas como a escola ela é reduzida, então acaba que o que eu tenho que fazer é exatamente isso que eu falei, auxiliar só a criança especial. Também notou que eu deveria estar atendendo criança de segundo e quinto ano, que é a maior demanda de criança com atraso escolar, mas eu acabo só atendendo o primeiro ano. As reclamações se repetem em diversos cursos. O excesso de trabalho e a falta de supervisão atinge muitos estudantes. Conversamos com a aluna de publicidade, Amanda Moura, sobre essa prática. Eu sou bolsista da UF, no núcleo de mídia da Escola de Engenharia, e eu faço a parte da equipe de social media de uma pré-deputada federal do Rio, né? Mas como eu sou bolsista também da Escola de Engenharia, é um pouco mais pesado no sentido de não ter muita hora. Então, assim, é o dia inteiro mandando mensagem, tem que responder, não posso demorar muito. Eles realmente dão uma brecha no final de semana, então a gente não trabalha no final de semana, mas durante a semana o tempo todo. E é muito nessa questão assim, às vezes hoje eu vou descobrir que amanhã eu tenho que estar lá. Então, acaba pegando um pouco mais. Até porque a gente tem reuniões semanais, então a gente tem que estar lá e complica um pouco mais. E aí, entre as aulas e o estágio, eu tenho que encaixar isso. Às vezes eu tenho 1 hora entre os dois e eu tenho que ir na praia vermelha e voltar, então fica um pouco mais cansativo. E entre isso, eu tenho que achar tempo para entrar nas redes sociais da minha chefe. E fica um pouco pesado nos meus finais de semana, porque são uns 2 dias que eu tenho para fazer tudo da faculdade e da bolsa, porque eu saio de casa às 8h20 para estar no meu trabalho 9 da manhã e eu chego em casa às 10h30. E aí normalmente eu tenho 1 hora, 2 horas entre as aulas e aí eu fico em um dos blocos da UF no computador resolvendo tudo que dá para adiantar e o que não dá eu tenho que acabar durante o final de semana. O estágio é regulamentado por lei e deve ter como principal objetivo o aprendizado do estudante. As regras prevêem limites de jornada, acompanhamento profissional e atividades compatíveis com a área de formação. Quando essas exigências não são respeitadas, a experiência pode deixar de ser educativa e se transformar em irregularidade. Para entender melhor esses limites, ouvimos o advogado Vinícius Rocha. Quando eu começo a utilizar o estagiário como uma mão de obra efetiva da minha empresa, muitas empresas elas fazem o quê? Você tem um funcionário CLT, tem um custo muito elevado, inclusive em virtude da tributação e tudo mais. E aí o estagiário não tem nenhum vínculo empregatício. Né? Em vez de eu utilizar ele como para finalidade essencial, né, que é educá-lo no meio de trabalho, incluí-lo no meio de trabalho, eu pego ele e utilizo como uma mão de obra efetiva da empresa, desrespeitando diversos paradigmas que a lei estipulou. Os números ajudam a revelar a dimensão do problema. De acordo com a Associação Brasileira de Estágios, o Brasil tem cerca de 20 milhões de estudantes aptos a estagiar, mas um pouco mais de 1 milhão ocupa vagas formais. Além disso, 1 em cada 10 estagiários enfrenta problemas emocionais no trabalho e 56% acaba pedindo demissão. 6 em cada 10 estudantes sentem que não estão prontos para atuar em suas profissões ao final do estágio. Conversamos a respeito dos desafios de encontrar uma oportunidade com a estudante Isabela Tota. Eu tenho 23 anos, eu sou da Universidade Federal Fluminense e estudo jornalismo. Bom, eu estou procurando estágio mais ou menos há 1 ano, desde que eu saí do meu último estágio que não era remunerado. Eu já participei de alguns processos onde as exigências eram muitas e não eram compatíveis com o meu curso, que é jornalismo. Teve até uma vez que eu achei uma vaga que
Inicialmente a empresa parecia interessante, mas a remuneração era muito abaixo do que esperado. Se eu não me engano, era R$400, sem nenhum benefício. Então eu acho que está muito difícil no momento para achar estágios realmente bons na minha área. A insatisfação também chegou ao debate público. Em 2025, uma sugestão legislativa apresentada por um estudante ao Senado reuniu apoio suficiente no portal E-Cidadania e passou a tramitar na Comissão de Direitos Humanos. O texto propõe bolsa auxílio mínima vinculado ao salário mínimo, pagamento de 13º salário, FGTS, férias remuneradas, licença maternidade e paternidade, remuneração por horas extras e outros acréscimos. Até agora, a proposta segue em análise e ainda não virou lei. Na Câmara dos Deputados, outro projeto apresentado em 2026 prevê remuneração obrigatória, além de piso de um salário mínimo para estágios não obrigatórios e proibição de atividades aos fins de semana. O texto também está em tramitação sem aprovação final. O advogado Vinícius Rocha fala sobre as possíveis penalidades encontradas em caso de descumprimento de lei. Acredito que pode sofrer as penalidades previstas na lei do estágio, de dissolver o estágio, por exemplo, né? E a gente, assim, o que acontece? O estágio ele não configura o vínculo empregatício, né? Ele não tem essa configuração justamente porque o contrato estabelece que aquele funcionário está ali como um estágio. A penalidade, ao meu ver, que pode ser mais incisiva e mais drástica para o empregador, é que se ele desromper, descaracterizar o estágio, ele pode estar transformando esse funcionário automaticamente num seletista. E, eventualmente, se o estagiário for atrás disso, né, na justiça, ele consegue recaracterizar um vínculo empregatício. Se a legislação estabelece regras para a prática, por que muitas empresas continuam descumprindo? A resposta envolve redução dos custos e alta competitividade do mercado. O único supervisor que tem é a professora da sala. Que aí ela fala, tipo assim, faz isso com a criança, faz isso. Mas, tipo assim, por mais que ela tente, ela também não é da área de lidar com crianças especiais. Ela é uma professora que dá aula. A gente até acaba tendo matérias, pelo menos na minha faculdade, tem matérias sobre auxílio para crianças atípicas, mas eu não tenho certeza se é para todas as universidades. Mais do que a inserção no mercado de trabalho, o estágio exerce grande papel na formação dos estudantes. É o que explica o sociólogo Antônio Cardoso. Na universidade nós temos também a questão do caráter de formação intelectual. O estágio, em princípio, não é apenas uma questão trabalhista. O sujeito não está lá apenas para exercer um trabalho, ele está para se formar como profissional e se formar intelectualmente para que ele possa exercer esse trabalho de uma maneira que seja coerente com a sua formação como ser humano. Por trás dos números e das discussões sobre legislação estão histórias marcadas por frustração, cansaço e insegurança. Quando o estágio deixa de cumprir seu papel de formação, os impactos aparecem na rotina, nos estudos e na saúde emocional de quem vive essa experiência. Para muitos jovens, a oportunidade que deveria abrir caminhos acaba trazendo desgaste e incerteza em relação ao futuro. É o que relatam os próprios estudantes. Eu acho que a prefeitura ela só está chamando o estagiário porque ela quer uma mão de obra barata. Ela vai pagar meio salário mínimo pra gente, pra mim, pelo menos, pra fazer um trabalho que eles não se importam muito. Porque o meu trabalho não é nem um pouco especializado. O meu trabalho acaba sendo só olhar a criança, então se a criança está desenvolvendo ou não, a prefeitura não liga muito. Além de prejuízos ao aprendizado, a sobrecarga também afeta a saúde mental dos estudantes. O sociólogo Antônio Cardoso fala sobre os impactos. Quanto às consequências psicológicas, a sobrecarga de demandas que o meio acadêmico em si já proporciona, mais a política econômica e de atuação das empresas em direção ao lucro, o que nós na sociologia chamamos de priorização da eficiência, dentro da sociologia econômica especificamente, quando nós temos a combinação desses dois fatores, nós temos a elevação de quadros psicológicos muito graves como burnout. Efeitos dessa prática podem ser percebidos em diferentes aspectos. O sociólogo detalha essa análise. Então, essa questão do avanço do setor empresarial, executivo e as suas demandas em direção à valorização única do capital e da renda
estão muito ligadas a essa questão da psicológica, principalmente quando nós temos o não planejamento acadêmico, a não conciliação desses dois mundos. Conciliar estágio, faculdade e atividades acadêmicas é um desafio para muitos estudantes. Lívia Salles conta como administra essa rotina. Em questão de atividade, às vezes fica pesado, porque tem o estágio, logo em seguida tem que ir para a faculdade, e aí tem os trabalhos que tem que fazer na faculdade, e tudo fica muito pesado para tentar achar um tempo livre para fazer as coisas e fazer tudo acontecer. O mais cansativo mesmo é chegar na faculdade e continuar o dia desde 9 horas da manhã. A expectativa agora é que o debate avance para medidas concretas. Até lá, os estudantes continuam enfrentando as mesmas dificuldades.